As colisões estelares ocorrem a cada 10 mil anos e são um espetáculo incrível. Mas elas só são fascinantes de observar quando acontecem a dezenas de centenas de anos-luz de distância. Se uma estrela colidir com o nosso Sol, será um cataclismo global sem chance de sobrevivência para nada. Se isso acontecer, provavelmente envolverá uma estrela intergaláctica, ou seja, que não está vinculada pela gravidade em nenhuma galáxia e se move de forma independente pelo espaço. E uma estrela dessas já visitou nosso sistema solar. Para ser mais preciso, 2 delas. Estou falando da estrela de Shoals, um sistema binário que consiste em uma anã vermelha que pesa cerca de 86 vezes mais que Júpiter, e de uma anã marrom ligeiramente menor, que é 65 vezes mais pesada do que Júpiter. Há cerca de 70 mil anos, ambas se aproximaram do limite do nosso sistema, a nuvem de Oort. Ela é uma espécie de escudo de cometas e corpos cósmicos que circunda nosso sistema solar. A humanidade já existia na época e provavelmente começou a se espalhar pelo mundo a partir da África. E as pessoas podem ter testemunhado uma luz vermelha fraca no céu à noite. E embora a estrela de Shoals tenha estado a uma distância de cerca de 0,8 ano-luz do nosso planeta, seu campo gravitacional influenciou fortemente o movimento de diferentes corpos cósmicos. Mas e se essa estrela não tivesse passado e tivesse ido direto para o centro do nosso sistema solar, para o Sol? Os cientistas dizem que isso pode acontecer em 1.300.000 anos. Conheça a Gliese 710. Essa estrela tem 60% do peso do Sol e se move continuamente em nossa direção. Assim como as pessoas, há 70 mil anos, poderemos ver a luz dessa anã laranja a olho nu. Primeiro, a Gliese 710 se aproximará de nosso escudo, a nuvem de Oort. O campo gravitacional dela irá capturar alguns meteoritos e lançá-los para todas as direções. O número de meteoritos caindo na Terra provavelmente aumentará 10 vezes então. Depois disso, a Gliese 710 irá na direção dos planetas. Ela os consumirá um por um, espalhando seus fragmentos por todo o sistema. E embora pequenos meteoritos não nos perturbem muito, agora teremos uma ameaça real em nossas mãos. Detritos de planetas do tamanho de um meteorito, como aquele que acabou com os dinossauros da face da Terra, voarão direto em nós. A estrela está cada vez mais perto do Sol, e se de alguma forma sobrevivermos aos fragmentos que caem dos nossos antigos vizinhos, a Gliese 710 terá se partido sobre nós. A gravidade e a temperatura irão simplesmente dilacerar a Terra. Ainda assim, esta visão terrível não teria espectadores. A humanidade terá evacuado a Terra muito antes, é claro. Terra, Vênus, Mercúrio. A Gliese 710 se aproximou do Sol. A estrela menor orbitará a maior, gradualmente se aproximando dela em espiral. Com o tempo, as duas se fundirão. E se o peso total exceder um determinado valor, ocorrerá um desastre. A temperatura da estrela intergaláctica aumenta e as reações nucleares dentro dela se aceleram. Aos poucos, a parte interna se aquece até uma temperatura crítica e uma supernova explode. Em alguns segundos, todas as substâncias são espalhadas no espaço e uma poderosa explosão irá varrer o que sobrou do nosso sistema solar. Mas até agora, a Gliese 710 está a 64 anos-luz de distância de nós e ainda há uma chance de mudar de rota e passar pacificamente. E se mais 2 estrelas incomuns colidirem uma com a outra? Essa é uma estrela de nêutrons. É muito pequena, com cerca de apenas 20 km de largura, mas seu peso é comparável ao do Sol. Esta esfera é extremamente pesada. Uma colisão de estrelas de nêutrons pode gerar um dos fenômenos mais misteriosos do universo. 2 delas caem no campo gravitacional uma da outra. À medida que se movem, gradualmente se aproximam em espiral. E assim que quase se encontram, 2 cenários diferentes podem se desenrolar. Se o peso das duas for relativamente pequeno, após a colisão, seu peso combinado dará vida a uma nova estrela de nêutrons. Mas, se nossas participantes forem um pouco mais pesadas, quando colidirem, seu peso excederá o ponto crítico. Isso criará um campo magnético trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Tudo isso aconteceria em apenas 1 ou 2 milissegundos e seria acompanhado por um clarão ofuscante. Essa é uma curta explosão de raios gama, considerado o evento eletromagnético mais brilhante e energético do universo. Um disco preto aparece no local da colisão das estrelas de nêutrons. É um buraco negro. Os cientistas acreditam que essa é uma das formas possíveis do seu aparecimento. Os buracos negros são tão pesados que deformam o espaço e o tempo ao seu redor. Eles têm uma força gravitacional incrível. Se algo chega muito perto de um buraco negro, é improvável que saia dele. Mesmo os fótons de luz, as partículas mais rápidas do universo,
são incapazes de se livrar das garras dele. A propósito, há um buraco negro ultramassivo bem no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e que pode pesar milhões e bilhões de vezes mais do que o Sol. Agora sabemos como nasce um buraco negro, mas o que acontece se dois deles colidirem? Os astrônomos já viram tal evento. Por cerca de 7 bilhões de anos, dois enormes buracos negros giraram em torno um do outro, se aproximando gradualmente. Um tinha o peso de 66 sóis e o outro de 85. No momento da colisão, o maior absorveu o menor e ficou ainda maior. O novo monstro negro pesava até 142 sóis. Durante a colisão, uma enorme quantidade de energia foi liberada, o equivalente à massa de 9 sóis. A energia deu ao universo uma forte sacudida e a vibração do impacto só recentemente atingiu os telescópios da Terra. Mas dentro de 4 bilhões e meio de anos, uma colisão ainda mais significativa ocorrerá. Toda a nossa galáxia, a Via Láctea, colidirá com a de Andrômeda. Embora esta esteja a 2 milhões e meio de anos-luz de distância da Terra, ainda é nossa vizinha mais próxima. Nosso universo está se expandindo e há movimento dentro dele. Os cientistas descobriram que Andrômeda está se movendo em nossa direção a uma velocidade de 120 km por segundo. Portanto, em cerca de 3 bilhões de anos, as estrelas e o gás quente desta galáxia estarão visíveis para nós a olho nu. Então ela irá colidir com a Via Láctea em mais 1 ou 2 bilhões de anos. Ambas se movimentarão como ioiôs. Vão se aproximar e então passarão uma pela outra a uma distância muito próxima e a uma velocidade incrível. E começarão a se afastar, mas a força da gravidade as trará de volta. Aí, outra colisão terá início. Mas desta vez, elas formarão uma galáxia gigante chamada Via Lactômeda, ou Via Lactrômeda. É difícil prever o que acontecerá conosco e com nosso planeta. Em um cenário, poderemos nem perceber as consequências da colisão. Apesar de as galáxias estarem cheias de estrelas e de outros corpos celestes, elas ainda consistem principalmente de vazio. As estrelas ficam realmente distantes umas das outras. Por exemplo, se imaginarmos que o nosso Sol é do tamanho de uma moeda, a estrela mais próxima, Próxima Centauri, estaria tão longe quanto a distância de Filadélfia a Detroit. Isso são cerca de 725 quilômetros, portanto há muito espaço entre as estrelas nas galáxias. O segundo cenário possível é quando nosso sistema solar é deixado sozinho no espaço escuro. Assim que as galáxias colidem e giram em torno uma das outras, muitas estrelas são ejetadas como em uma catapulta. Olhe para o carrossel de um parque de diversões. Quando ele gira, a força centrífuga empurra os balanços para fora. E se você soltar um deles enquanto o carrossel estiver girando, voará para muito longe. O mesmo fenômeno ocorre com muitas estrelas durante as colisões galácticas. E nosso Sol pode estar entre elas. Nesse caso, dificilmente notaremos a diferença. A vida na Terra continuará em seu ritmo normal. A única desvantagem é que nosso céu normal da noite começará a desaparecer, e com o tempo isso se transformará em um vazio negro. A última e mais improvável opção é que nosso sistema solar colida com outra estrela. Bem, nesse caso, toda a vida na Terra está condenada. Como se uma estrela como a Gliese 710 fosse colidir com o Sol.